Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre potenciais de Lennard-Richter, tá? Que são potenciais, né, que são oriundos, né, das equações da onda, né, já utilizando os resultados da relatividade especial, tá certo? Então, pessoal, nós sabemos que o campo magnético, né, o B, ele é o rotacional do potencial vetorial magnético, né? Então, o rotacional de A. E nós sabemos o seguinte, né? O que nós podemos utilizar, né, além desse resultado, que aqui a lei de Faraday-Neumann-Lenz, né, o hot de E menos del B del T, né, derivada do campo magnético no tempo, e com esse resultado em mãos, né, partindo da lei de Faraday-Neumann-Lenz, né, você sabe que o B é o hot de A. Então você substitui aqui. Então aqui a gente sabe que o rotacional são coordenadas, são derivadas espaciais x, y, z, e aqui é uma derivada no tempo, né? Então tem um rotacional aqui, tem um rotacional aqui. Você passa esse menos para o outro lado, fica mais, coloca o rotacional em evidência, fica aí, mais derivada no tempo de A, né? Já que você pode comutar, né, derivadas espaciais e derivada temporal. Então, se o rotacional de tudo isso que está no cochete é igual a zero, então significa dizer que todo esse termo dentro do cochete pode ser escrito, né, como sendo um gradiente de um potencial. Nesse caso aqui, o potencial escalar, né? Escalar elétrico, né? Por convenção, você define como menos. Então, todo esse termo aqui, para dar zero, esse termo todo tem que ser um rotacional de uma função escalar, né? Lembra que o rotacional de um gradiente é sempre zero, né? E aí, se esse termo todo é menos o grau de um potencial, significa dizer que o campo elétrico vai ser igual a menos o grau de um potencial escalar elétrico, e esse camarada tá mais vai para o outro lado menos a derivada no tempo do potencial vetor, né? Só notando, lembrando que esse campo aqui, né, elétrico, ele depende tanto da posição quanto do tempo, né? Então aqui nós estamos estudando casos em que tanto o campo elétrico quanto o campo magnético são funções, né? São vetores, funções vetoriais que variam com a posição e com o tempo, ou seja, eles dependem de uma quádrupla, né? X, Y, Z e T, né? Então, no caso eletrostático, né, a gente sabe que o campo depende somente da posição. Logo, essa derivada no tempo com relação a A aqui é zero, né? Aqui a mesma ideia, né? Então, no caso de um potencial, de um campo magnetostático, né, esse A depende somente da posição. E aí, o rotacional de A, você calcula o rotacional de A e obtém o B. E aqui, já que o A depende somente da posição, a derivada de A no tempo é zero, então fica só que o campo é menos o gradiente de um potencial. Então, esses casos são os casos em que tanto o campo elétrico quanto o campo magnético dependem somente da posição. Logo, eles são chamados de campos eletrostático, por caso elétrico, e magnetostático, por caso magnético. Quando o campo elétrico e o campo magnético dependem além da posição do tempo, né, e do tempo também, né, o B é dado por esse resultado e o E é dado por esse resultado aqui, tá? E com esse resultado em mãos, né, você pode, utilizando a lei de Gauss, né, que é o div de igual ρ sobre ε0, esse ρ é a densidade de carga, ε0 é a permissividade elétrica no vácuo, você pode substituir aqui esse resultado por causa de um campo que depende da posição e do tempo, menos o grade, menos grade de φ, menos derivada no tempo de A. Você substitui aqui, e aí quando você faz isso, vai ficar o div de um grade, o laplaciano, e esse div vai atuar aqui no A, né? Com a derivada no tempo fatorada, tá certo? Igual a ρ sobre ε0, tá aqui, ó. Tá? Esse menos daqui, olha, eu posso colocar evidência e colocar para o outro lado negativo aqui depois da igualdade, tá? Então você perceba o seguinte, você acabou de obter aqui uma equação diferencial, né, acoplada, né, que depende, né, para você calcular aqui, por exemplo, resolver, obter uma solução para φ, você precisa conhecer A, né? Então você tem aqui uma equação do tipo acoplada, uma equação diferencial vetorial acoplada. Por outro lado, né,
Esse resultado nós obtivemos partindo da lei de Gauss, aqui de baixo. Por outro lado, usando a lei de Ampère-Maxwell, né, que é essa aqui, Hot de B é igual a μ0j mais 1 sobre c quadrado derivado no tempo de E, né, do campo elétrico. E aí você pode, aqui o J é a densidade de corrente, tá? Aqui C é a velocidade da luz, né? μ0 é a permeabilidade magnética. Então o B, a gente sabe que o B é o Hot de A. E o E, nós acabamos de obter, é menos o grado de φ menos derivado no tempo de A. Então você pega esse resultado e substitui aqui e aqui. Quando você faz isso, pessoal, e usa a identidade vetorial, que é o rotacional de um Hot de A, isso é o grade do div de A menos o laplaciano de A, né? E aí, aqui, por que eu estou falando isso? Porque aqui do B é o Hot de A, então fica o Hot do rotacional de A, então fica esse resultado. Então, aqui dessa igualdade, aqui desse resultado aqui, você iguala esse termo. Então, daqui vai brotar esses dois termos, né? Aqui o E, derivado no tempo, vai atuar aqui no φ e vai ficar a segunda derivada aqui no A. Tá? Aqui segunda derivada no ar, né? Aqui derivada do φ no tempo, com um grade no meio, você organiza os termos e vai obter uma equação aqui, olha, para A, né? Para você resolver essa equação, para encontrar a solução de A, resolver essa equação diferencial, você precisa conhecer φ. Então perceba que tanto você partindo da lei de Gauss, você obtendo esse resultado, e partindo da lei de Ampère-Maxwell, obtendo esse resultado, as duas equações que você obtém, né, tanto para calcular φ, a equação diferencial parcial, né, quanto para A, você precisa conhecer a outra função, né? Então, para encontrar a solução para o potencial elétrico, né, φ, eu preciso conhecer o potencial vetor magnético. Para encontrar a solução da equação diferencial parcial para A, do potencial vetor magnético, eu preciso conhecer φ, né, para derivar no tempo aqui, por exemplo, que é o potencial elétrico, né, escalar elétrico. Então, as equações são acopladas. Então, uma maneira de desacoplar essas equações, né, é escolhendo o calibre dividir A mais 1 sobre C quadrado dφ dt igual a zero. Essa escolha de calibre é chamada de calibre de Lorentz, tá? Sem o T, não é Lorentz, tá? Então, você escolhe esse tipo de calibre e esse calibre, ele deixa ele obedece aí às transformações de Lorentz, né? Deixa invariante, você obtém as equações da onda, a partir disso aí nós vamos já discutir. Além desse calibre aqui, do calibre de Lorentz, tem também o calibre de Coulomb, que é o div de A igual a zero. E aí esse termo aqui não existe, né? Não tem, né? Esse termo aqui é nulo, então fica o div de A igual a zero. Div do potencial vetor magnético é nulo. Então esse potencial é chamado de div de A igual a zero, é chamado calibre de Coulomb, tá? Como nós estamos estudando aqui, né, os potenciais de Lennard-Wiesch, estamos falando aqui, introduzindo a relatividade especial dentro, né, assumindo a causalidade dentro do eletromagnetismo clássico, então nós vamos substituir o chamado calibre de Lorentz, que é o div de A 1 sobre C quadrado dφ dt igual a zero. Então aqui esse termo todo é o próprio resultado do calibre de Lorentz, que é nulo, esse termo aqui é nulo, e aqui no div de A você substitui menos 1 sobre C, né, passando para o outro lado, menos 1 sobre C quadrado dφ dt. E aí essa equação você consegue desacoplá-la, né, escrevendo aqui esse div de A em termos de φ. E esse termo aqui você anula, você elimina aqui a dependência em φ, fica somente uma equação diferencial de A. E aqui uma equação diferencial que depende somente de φ, tá? E aí, dessa forma, com essa escolha de calibre, você desacopla ambas as equações para φ e para A e reescreve elas, né? E aí você reescreve, né? Isto vai implicar que a equação de cima, né, que é essa aqui, ó, quando você diz que o div de A é menos esse resultado aqui, você obtém essa equação reescrita nessa forma, né? E aí você pode fatorar o φ aqui pela direita, perdão, e aí fica laplaciano menos 1 sobre C quadrado, segunda derivada no tempo. Esse
Resultado, né, isso você pode escrever como sendo esse símbolo quadradinho chamado de D'Alembertiano. Então, D'Alembertiano, ele é o Laplaciano menos 1 sobre c quadrado, derivada temporal ao quadrado. Tá? Então, fica a Laplaciano de φ igual a menos ρ sobre ε0. Então, aqui você acaba de obter a equação da onda, né, para φ. Ou seja, o potencial escalar elétrico, ele obedece, ele satisfaz uma equação da onda do tipo não homogênea, né? Quando você considera regiões fora da fonte, né, não há φ, não há ρ, e aí você obtém puramente uma equação da onda homogênea, tá? Então, veja, você acaba de reescrever a equação diferencial para φ e obter uma equação do tipo onda, né? Daqui, se você estiver assumindo, por exemplo, uma onda que se propaga no vácuo, sem cargas e corrente no espaço, etc., esse camarada aqui é zero, você vai ter uma equação da onda homogênea, e aí uma possível solução dessas equações, né, no espaço x, y, z cartesiano são as ondas do tipo planas, tá? Que são funções periódicas, do tipo cosseno, seno, né? Já essa equação aqui, quando você escreve, esse aqui é o próprio calibre de Lorentz, esse cara aqui é zero, você escreve uma equação tipo onda para A, né? Então, essa equação fica esses dois termos igual a esse, todo esse termo aqui é zero. Tá aqui a equação reescrita, e aí você fatora o A aqui pela direita, obtém o D'Alembertiano menos μ0j. Então, aqui, de novo, uma equação da onda não homogênea para A, né? Aqui o φ depende exclusivamente aqui da densidade de carga do teu corpo, né? Daquela região do ponto do teu, uma equação local, né? Que diz o seguinte: se naquele ponto há uma densidade de carga, vai dar uma equação diferencial da onda do tipo não homogênea. Se não há, é nula, então você pode resolver uma equação da onda do tipo homogênea, quando D'Alembertiano de φ é igual a zero. Aqui também, né? Se naquela região há densidade corrente, esse cara aqui é diferente de zero, né? Dá uma equação da onda para você resolver localmente aqui, não homogênea. Se naquela região do teu espaço J for nulo, né? Então você pode escrever aqui uma equação da onda para A, né? No vazio, uma equação da onda homogênea, e resolve, né? Então, o que é interessante em resumo falar é que você tinha equações diferenciais por caso de campos elétricos e magnéticos que dependem da posição e do tempo, equações diferenciais acopladas para os seus potenciais, e aí você desacopla com a escolha de calibre, você obtém duas equações da onda do tipo não homogênea. Ao resolver essas equações da onda para φ e para A, você encontra soluções de φ de A nessas condições, e ao encontrar a solução de φ de A, você calcula o campo magnético como sendo rotacional desse A, né, que é um campo físico, esse aqui é um campo físico, o campo magnético, e o campo físico elétrico é menos o grade de φ, né, menos derivado no tempo de A. Então, com essas soluções de A e de φ, você calcula os campos físicos E e B. Então, esse é o papel relevante nessa configuração para resolver essas equações da onda do tipo não homogênea, tá? Então, a solução dessas equações da onda não homogênea, elas serão nessa forma, tá? Eu não estou demonstrando que é dessa forma. Você pode mostrar, né, que essas soluções aqui, quando você resolve essa equação diferencial para φ e para A, você encontra essas soluções para φ e para A que dependem da posição e também do tempo, né? E aí, você vai ter que resolver essas integrais aqui no volume, né? De um fator de 1 sobre R menos R'. R é onde você quer calcular o teu potencial. R' é onde estão as distribuições de carga e corrente naquela região do teu corpo, né, que você está analisando. E T', pessoal, né? T' é o chamado tempo retardado ou tempo atrasado, né? Ele vale T menos o módulo de R menos R' sobre C, né? Esse tempo retardado aqui, o tempo atrasado, ele já satisfaz a causalidade, né? Que para a onda eletromagnética sair de um ponto, né, e chegar em outro, né, precisa de um tempo, né, um tempo finito para que ela consiga atingir uma outra região do teu espaço, né, uma região, uma posição, por exemplo, do tipo R, né, aqui. Então, esse tempo não viola a causalidade, né? Ele satisfaz essa condição física, né?
diferentemente do tempo avançado, né? Que é aqui quando é mais. E aí você descarta esse resultado. Tá? Então, tanto esse potencial φ quanto A, esses dois potenciais são soluções dessa equação da onda de A e dessa equação de onda para φ, equações de onda do tipo não homogênea. Então, esses potenciais são chamados potenciais de Lennard-Vischer, onde eles já satisfazem a causalidade, né? E está embutido aqui esse resultado que vem, né, oriundo lá da relatividade especial. Então, da mesma forma que nós fizemos o tratamento para encontrar as soluções de φ e de A, né, partindo de equações da onda, né, soluções da equação da onda, você pode fazer a mesma coisa para E e para B, né? Então, você pode fazer os mesmos passos que nós fizemos aqui para obter essas equações diferenciais para E, para φ e para A, você pode fazer para E e B. Quando você, por exemplo, utiliza aqui a equação, né, a lei aqui de Faraday-Neumann-Lenz, cálculo rotacional de tudo. Quando você calcula o rotacional de tudo, você vai utilizar essa identidade e aí você pode perfeitamente mostrar que daqui você vai ter a equação da onda para o campo elétrico, que vai depender desses dois termos, né? Grade de ρ e derivada no tempo de J. E a mesma coisa, se você parte da lei de Faraday-Neumann-Lenz e calcula o rotacional, de novo, o rotacional de um rotacional, você vai usar de novo essa mesma identidade vetorial e você consegue mostrar, né? Você vai, claro, mostrar isso aqui, que o D'Alembertiano de B é menos μ0 o rotacional de J, ou seja, uma equação da onda para B do tipo não homogênea. Então perceba que você pode obter uma equação da onda para o campo elétrico e o campo magnético dependendo apenas das densidades de carga e densidade de corrente elétrica, tá certo? E aí você pode resolver essas equações diferenciais para E e para B, encontrar, se você estiver analisando aí o vazio, longe de cargas e correntes numa certa região do espaço, em coordenadas, por exemplo, cartesiana, você pode encontrar aqui as soluções do tipo onda plana, aqui também. Então, tanto E quanto B são funções periódicas do tipo seno ou cosseno, tá certo? Ou exponencial imaginária. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!